Salmo 78, de 1 a 8, diz a palavra de Deus: Meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. O que temos ouvido e aprendido, e nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos. Contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem a seus filhos, a fim de que pusessem sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos e que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Queridos irmãos, de fato e com certeza, os pais aqui presentes se preparam para constituir uma família. E muitos de nós procuramos a qualificação intelectual, a qualificação profissional, porque queremos adentrar o mercado de trabalho, ter um bom emprego e ter um sustento, através do qual possamos dar a melhor moradia possível para os nossos filhos, a melhor alimentação, as melhores escolas, esportes, língua estrangeira, alguma arte, algum instrumento musical, férias inesquecíveis. Então, nós nos qualificamos para dar o melhor para os nossos filhos e a nossa família, não é verdade? Mas a pergunta que o Salmo 78 nos chama a atenção, nos seus 8 primeiros versos, é se nós, os pais, temos com o mesmo empenho, a mesma dedicação, temos nos qualificado espiritualmente, biblicamente e teologicamente para cumprir dentro de casa o nosso papel primário, que é ministrar a palavra de Deus aos nossos filhos. Será que temos sido negligentes na ministração do ensino da palavra de Deus, dos conceitos cristãos, dos valores cristãos dentro da nossa casa? Será que somos tão analfabetos de Bíblia, tão desconhecedores das Escrituras Sagradas, que nós transferimos para a igreja, a escola bíblica, o OANSE, o culto, a responsabilidade para alimentar os nossos filhos, ministrar-lhes a palavra? Só pode dar quem tem. E se você não conhece a palavra, você não tem como ensinar a palavra. Irmãos, a primordial tarefa dos pais, tementes a Deus, antes de preocuparem-se se darão a melhor casa, a melhor roupa, a melhor escola, estão dando a palavra de Deus para os seus filhos, estão cumprindo a missão de ministrar, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir não qualquer palavra, mas a palavra de Deus. E muitos pais realmente ignoram as Escrituras, não leem as Escrituras, não estudam as Escrituras, desconhecem as doutrinas e são incapazes de serem os primeiros a ministrarem a palavra aos seus filhos.
E isso, diante de Deus, é um erro grave, é uma falta grave e é uma grave negligência. Por exemplo, no trajeto, nesse trânsito terrível, no horário de rush para levar e buscar os filhos na escola, tem-se um tempo precioso onde diálogos, onde conversas podem ser mantidas com os filhos em torno das coisas de Deus, ajudá-los a amadurecer, a compreender a sua fé, exemplificar com fatos concretos que podem ser aplicações práticas das verdades reveladas que nós lemos das Escrituras Sagradas. Um tempo de ministração da palavra. E nós veremos biblicamente que Deus deu aos pais, Deus deu à família a grande responsabilidade primária e primordial de ministrar aos seus próprios filhos os ensinos do nosso Deus. Deus também está preocupado com as gerações futuras. E o que garantirá uma descendência de homens e mulheres tementes a Deus é a qualidade do ensino que hoje você ministra para os seus filhos. Se até então ninguém na sua família era convertido e você começou, a graça de Deus alcançou você, então dedicar-se a ensinar a palavra de Deus aos seus filhos garantirá que seus netos, que seus bisnetos, que seus tataranetos, que a sua descendência, muito longe, colham as bênçãos de Deus e sejam homens e mulheres tementes ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. E é isso o que o Salmo nos ensina. E o que é importante é que o ensino da palavra pelos pais é um desafio, porque por conviverem conosco diariamente, os nossos filhos perceberão rápida e claramente os nossos erros, as nossas deficiências, as nossas debilidades, e saberão se realmente nós vivemos de acordo com o que pregamos, ou se somos do time que diz, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É óbvio que os filhos jamais exigirão perfeição dos seus pais, porque ninguém consegue acertar todo o tempo todo. Caso contrário, não seríamos pecadores, e é exatamente o que nós somos. No entanto, quando nós pecamos, nós também podemos exemplificar que aprendemos a palavra quando temos humildade de pedir perdão, de reconhecer onde nós erramos e pedir desculpas e corrigir. E até quando erramos e consertamos, biblicamente orientados, os nossos erros, nós estamos ensinando como se procede quando se erra, para que eles também, quando errarem, aprendam a pedir perdão para os seus pais, reconhecer seus erros. Então, o lar é o grande laboratório divino, é o lugar mais privilegiado, é o melhor lugar, é o mais adequado para fazer discípulos. E é o que o Salmo 78 nos ensina. Os irmãos prestem atenção. O salmista diz, meu povo, escutai meu ensino. Meu povo, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Esse clamor, esse convite, ele procede, porque muitos, quando vão ouvir uma mensagem, um sermão, estão tão desinteressados, tão apáticos, tão distraídos, tão longe mentalmente, emocionalmente, que não estão atentando para nada do que está sendo ministrado. E é comum, quando nós queremos ter uma conversa séria com os nossos filhos, perguntar, está me ouvindo? E essa pergunta não significa que temos dúvida se eles são surdos ou se a audição está comprometida. Nós estamos querendo a atenção, porque nós temos coisas sérias para dizer. E aqui é o clamor, é o convite, escutai meu ensino, ouçam, mas escutem no coração, ouçam com boa vontade, recebam com mansidão a palavra que está sendo ministrada e que será implantada em vós,
inclinai os ouvidos. É comum, quando alguém fala um pouco mais baixo, você inclinar um pouco a cabeça e virar um pouco o rosto para que você consiga escutar melhor. É quando você não quer perder uma palavra sequer. Portanto, o que o salmista, em nome do Senhor, está dizendo: direi coisas muito sérias, então incline o ouvido, ouça com atenção. Largue mão do desinteresse, da apatia para com a palavra de Deus. E ele declara: abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. E se os irmãos lerem, não é, o texto, por exemplo, em Mateus 13, Jesus está citando exatamente este versículo aqui, o versículo de número 2, quando ele explica por que escolher a metodologia das parábolas. São ensinamentos baseados em fatos, em histórias, que precisam ser aplicados, mas o autor usa esta palavra, parábola e enigmas, porque muitas vezes o sentido das lições da história acabam por não ser apreendidos e aprendidos, porque muitos olham e não enxergam, muitos ouvem, mas não escutam. Por isso a necessidade do ensino para desvelar, desvendar, elucidar, aprofundar o sentido da palavra de Deus. E esse é o propósito de toda pregação, ser expositiva, porque é uma pregação a serviço da palavra. O pastor torna-se garçom e ele vai servir na bandeja divina a palavra, porque quem providencia o conteúdo do que é servido é Deus, assim também os pais. Por isso, ele declara e começa no verso 13. Prestem atenção, verso de número 3. O que temos ouvido, o que temos aprendido, o que nossos pais nos têm contado, o que faremos com o que ouvimos, com o que aprendemos e com o que os nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos. Contaremos às gerações vindouras sobre 3 conteúdos: os louvores do Senhor, seu poder, o poder do Senhor e as suas maravilhas, as maravilhas operadas pelo Senhor, as maravilhas que tem feito. Portanto, o que temos ouvido, porque foi ensinado, porque foi pregado. Se ouviram, é porque houve ensino. O que aprendemos, porque houve aprendizagem, ensino e aprendizagem. E o que os nossos pais nos têm contado é o testemunho vivo dos pais, as testemunhas vivas que repassam para os seus filhos os louvores do Senhor, passam para os seus filhos o poder do Senhor e passam para os seus filhos as maravilhas do Senhor. Estas coisas, esses 3 conteúdos, não podem ficar encobertos, precisam ser contados. A atual geração não pode romper o elo da cadeia na corrente, de modo que as gerações vindouras fiquem comprometidas. Se você, como pai e mãe, hoje for negligente, o que vocês aprenderam com seus pais, o que vocês ouviram dos seus pais, o que os seus pais lhes contaram, se vocês forem negligentes e encobrir isso, ou não contarem aos seus filhos, com certeza eles desconhecerão, a geração dos netos também, dos bisnetos, e ao invés de termos uma descendência santa, um povo consagrado, um povo temente a Deus, teremos uma geração perdida de filhos e netos e bisnetos ímpios, porque alguém rompeu, tirou o elo de ligação nessa corrente de transmissão das verdades de Deus. Assim, se você não teve a graça, a bênção, como eu não tive em casa, de conhecer a Deus, nós nos convertemos já adultos, então começará com você. Agora você precisa compreender que você precisa ensinar para que seus filhos ouçam,
Você precisa ensinar em casa para que eles aprendam, e vocês precisam contar para os filhos as verdades de Deus, de modo que os seus filhos aprendam com vocês que eles deverão fazer o mesmo com os seus filhos, que serão os seus netos, que eles deverão reproduzir tudo aquilo em seus lares, depois de casados, quando tiverem filhos. Por isso, os 3 conteúdos que deverão ser contados e não encobertos sobre os louvores do Senhor. Os louvores do Senhor são as ações de graças, a exaltação que brota do coração do povo de Deus através de palavras, de frases, de cânticos e de músicas diante do agir maravilhoso e extraordinário do Senhor. Os louvores do Senhor, eles são produtos da contemplação da obra das suas mãos, da sua grandeza. Essa semana foi publicada uma foto colorida, com luzes mais azuis, outras mais alaranjadas e as mais vermelhas, e na foto havia a seguinte descrição: são milhões de galáxias, cada pontinho desse que está ali, cada pontinho, são milhões de galáxias, cada uma delas com bilhões de estrelas. Então, como não louvar a grandeza do Criador? Como não exaltar os louvores do Senhor? Eles brotam. Por exemplo, quando um jogador de futebol pega a bola lá no seu campo e ele cruza o meio-campo, driblando, e vai até quase o gol e chuta, faz um golaço, ele é louvado, ele é exaltado, os elogios brotam diante daquela façanha. Quando você ouve uma sinfonia, algo extraordinário, um gênio compôs aquilo, cada instrumento, vários instrumentos em harmonia, você fica maravilhado. E você exalta o autor daquela sinfonia. Quando você está diante de uma obra de arte, não são essas coisas que tem por aí que se chama de arte, não é mais uma verdadeira obra de arte, uma pintura realmente de verdade, você fica maravilhado com a capacidade do artista de colocar na tela, em todas as dimensões, aquilo que está gravado ali. E você diz, quem pintou isso é um gênio. Você começa a exaltar e a louvar e a elogiar ao contemplar os feitos das pessoas. Não é assim? Você prova, não é, uma sobremesa deliciosa e você diz quem foi a autora ou o autor da façanha, não é? Você exalta, pois os louvores do Senhor foi o que nós ouvimos, nossos pais, os pais devem ensinar aos seus filhos os louvores devidos a Deus, pela grandeza da obra criada, pela grandeza da obra da redenção, pelas grandezas de Deus. Os pais precisam ensinar isso e contar isso aos seus filhos. Também precisam ensinar, contar, de modo que ouçam e aprendam sobre o poder de Deus, o poder para criar, a sua forte mão, o seu braço estendido. É o Deus que liberta, é o Deus que protege. O maligno não nos toca, ele não nos trisca, porque nós estamos sob a proteção do Deus Altíssimo. É contar o poder de Deus. E hoje nós temos as Escrituras. Naquele tempo, a tradição oral, eles reproduziam oralmente. Hoje nós temos a palavra, o registro dos feitos maravilhosos de Deus, e podemos estudá-los, nos debruçar sobre eles, para poder contar a suprema grandeza do poder de Deus, de modo que os nossos filhos entendam que esse momento aqui é fundamental. Isso aqui não é terapia ocupacional. Nós devemos a Deus louvores por ser quem é, fazer o que Ele faz. Esse é o momento fundamental da nossa vida. Também relatar-lhes o poder de Deus, de modo que também aqui e a cada dia nós louvemos o Senhor. E quando os nossos filhos enfrentarem crises na vida, saberão que
recorrerão à onipotência divina, porque aprenderam sobre o poder de Deus. E disse mais o salmista no verso 4, também as maravilhas que ele tem feito. Jesus operou sinais, prodígios e maravilhas. Maravilhas é quando aquilo que faz é tão grandioso, é tão majestoso, que nós ficamos assim, de boca aberta, ficamos extasiados, ficamos em êxtase, ficamos maravilhados diante do que Deus fez. E não só, meus irmãos, o relato bíblico da revelação, mas as nossas próprias experiências. É quando você pode compartilhar com os seus filhos os louvores do seu coração em virtude do que Deus fez. Você passou um momento dificílimo na sua vida e você pode compartilhar com o filho e tirar as lições, os louvores do seu coração para esse Deus que interviu tantas vezes na história da sua vida e manifestou o seu poder na história da sua vida e fez maravilhas na sua vida. Portanto, a nossa missão não é transferir para a igreja, para o OANSE, para a escola bíblica, a responsabilidade de falar, de ensinar. Nós, dentro de casa, temos que ser os ministradores da palavra. Eles precisam ouvir de nós, porque essa é a nossa missão. Então, o salmista diz por quê? Verso 5, porque nós não devemos encobrir e não devemos, em hipótese alguma, deixar de contar às gerações vindouras. E quando você conta isso bem contado para os seus filhos, você está garantindo que, bem treinados por vocês, eles treinem os seus netos, que treinarão os seus bisnetos, que treinarão os seus tataranetos, e assim sucessivamente. Por quê? Porque ele, Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó. Deus instituiu uma lei em Israel. E ele também, além de estabelecer e instituir, ele ordenou. E o que foi que ele ordenou? Ele ordenou aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos. Então, Deus não só estabeleceu um testemunho, Deus não só instituiu uma lei, mas Ele ordenou que esse testemunho e essa lei deveriam ser ensinados pelos pais para os filhos. Mas se você é um ignorante da lei divina, do testemunho do Senhor, é analfabeto em Bíblia, o que você tem para dar para o seu filho? Por exemplo, no Salmo de número 19, não é? Nós aprendemos o seguinte sobre a lei. Deus estabeleceu uma lei. E o Salmo 19, 7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O substantivo, a lei. Qual é o adjetivo que a descreve? Qual a qualidade que é destacada? A lei é perfeita. Existe algum código perfeito? Existe alguma lei que não caduca, que não precisa ser revista ao longo dos séculos? Mas a lei do Senhor é perfeita. E qual é o verbo que descreve o que é essa lei, cuja qualidade é a perfeição? Qual é o verbo que descreve o que ela faz na vida daquele que tem contato com ela? Ela restaura a alma. Veja, Deus estabeleceu um testemunho. Verso 7, o testemunho é o substantivo do Senhor. Qual é a qualidade que o caracteriza? É fiel. O que se espera de uma testemunha? Imagine, houve uma batida entre dois carros, houve ali um acidente, alguém estava presente e testemunhou. O que se espera de uma testemunha diante de um juiz é que ela relate com fidelidade os fatos como eles aconteceram. A integridade não está apenas em dizer sempre a verdade, mas em narrar e contar as coisas como elas realmente aconteceram, sem distorção, para comprometer ou descomprometer
Então, o que se espera de uma testemunha é que ela seja fiel. E o testemunho do Senhor é fiel. E qual o verbo que descreve o que esse testemunho faz na vida de quem tem contato com ele? Ele dá sabedoria aos simples. Então, a lei restaura a alma. O testemunho dá sabedoria. E o salmista está dizendo isso, porque ele estabeleceu um testemunho. Ele estabeleceu o quê? Uma lei. Ele instituiu uma lei. E ele ordenou, é mandamento divino, aos pais para ensinar aos filhos. Por isso, você jamais deveria faltar à escola bíblica. Os pais que foram para uma universidade, os pais que aprenderam a negociar, a ganhar dinheiro, a comprar e a vender, a administrar, que foram estudar, se qualificar para darem o melhor, a melhor comida, a melhor escola, as melhores férias, o maior conforto, deveriam ser estudiosos da palavra, deveriam ter o prazer de comprar bons livros, ler bons livros, aprender, conhecer, não faltar os cultos. Para quê? Para poder ensinar aos filhos. Mas se você é analfabeto de Bíblia, não conhece a Bíblia, não sabe nem onde está João 3,16 na Bíblia, o que é que você vai dar? O que é que você vai ensinar? De que maneira? Essa é a sua responsabilidade como pai, é a sua responsabilidade como mãe, ensinar a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus à vida dos filhos. A vida é dinâmica. A família passa por momentos de desemprego, momentos de enfermidades, crises conjugais. De que maneira as verdades reveladas se aplicam a cada um desses casos? Porque nós nunca teremos um lar perfeito, mas nós poderemos mostrar como as verdades ensinadas e aprendidas, elas podem se aplicar para serem o caminho de salvação dos transtornos dentro de uma casa. Mas isso tudo começa como? Com pais que entenderam sua responsabilidade, assumem a sua responsabilidade. Mas se você é aquele pai que nem traz a Bíblia para a igreja, você traz o celular, né? Aí você abriu hoje, só vai reabrir domingo que vem. Você conseguirá, de segunda a sábado, ter a Bíblia fechada. Então, se você não busca para se abastecer, lembrem daquele homem que pediu a Pedro esmola, e Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, eu tenho fé. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então, nós não temos tudo que as pessoas querem de nós, mas nós temos que ter Deus para repassar. Nós temos que ter os conhecimentos do Senhor através do que aprendemos a respeito dele na palavra. Os nossos filhos precisam ouvir de nós quem é Deus, quem é o Senhor, por que criou, para que ele criou. Nos nossos aniversários, nós não devemos privilegiar a festa, o comer e o beber, mas o momento solene de dar graças, porque ele é a fonte da vida. E quantos aniversários, nem sequer uma única oração. Já contei para os irmãos de um aniversário de 1 ano de uma criança, quando eu cheguei lá, uma festa de arromba, comida, de tudo quanto era tipo, uma coisa mais linda do mundo. Lamentavelmente, músicas mundanas da Xuxa, daquela época, muita bebida, porque haviam convidados que não eram crentes. Eles não se importam conosco, mas os crentes se importam em agradar os ímpios, e aí, né, muita bebida, Xuxa para lá e para cá, eu lá presente convidado, obviamente me sentindo mal, e nenhuma oração silenciosa me pediram para fazer. O que essa criança vai crescer e vai aprender? Que se agradece a Deus a vida, que se reconhece que a vida é dom de Deus. Os pais estavam ensinando através de um tipo de festa daquele jeito,
como não ser cristão. E não é à toa que muitos filhos crescerão afastados de Deus e longe de Deus, porque aprenderão com a indiferença dos seus próprios pais, com a frieza de seus próprios pais, com a ingratidão dos seus próprios pais, que Deus não importa muito. Ele é importante, sim, quando as coisas apertam, quando os problemas surgem. Aí ele tem algum valor. É isso que as nossas atitudes, irmãos, acabam por ensinar. Então, observem agora, queridos irmãos, a respeito do fim último, do propósito derradeiro de Deus, quando Ele ordena que ensine. Verso 6. Para quê? Com que propósito Deus ordenou, final do verso 5, Deus ordenou aos nossos pais que os ensinasse a seus filhos. Com que propósito? Para que a futura geração os conhecesse. Conhecer os louvores, o poder, as maravilhas de Deus. Sim, com que propósito? Para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem aos seus filhos. Então, ensinem os louvores, o poder, as maravilhas. Sabe para quê? Para que, quando seus filhos crescerem, se casarem e tiverem filhos, eles se levantem e eles também contem aos seus filhos o que ouviram, o que aprenderam e o que vocês contaram para eles. Então, vamos garantir que as gerações vindouras conheçam a Deus, a sua vontade, os seus louvores, o seu poder, as suas maravilhas. Agora, no verso 7, fica claro qual é o propósito final, último do ensino, para que a futura geração, verso 6, os conhecesse. Mas educar não é só repassar informação, não é apenas contar história, não é munir de dados. Isso não é educar. Qual é o fim último do conhecimento? A fim, verso 7, de que pusessem sua confiança em Deus em primeiro lugar. Tudo que deve ser ensinado, tudo. Esse é dos 4 objetivos derradeiros, últimos e maiores da educação. Quais são? O primeiro, a fim de que pusessem sua confiança em Deus. Ministrem a palavra aos seus filhos, para que eles aprendam a colocar a sua confiança em Deus e somente em Deus. Em quem você confia? Você confia na sua saúde, no quanto você tem no banco? Você confia no quê? Você confia na família? Em quê? Em quem você põe a sua confiança? Os filhos precisam crescer e aprender que é em Deus que toda a nossa confiança, a nossa fé deve ser depositada. Eles precisam crescer e saber que Deus é digno, que Deus é fiel, é confiável e que nós devemos colocar nele toda a nossa confiança. Quantos aconselhamentos já fiz, irmãos? Não esqueço de uma jovem, o quanto essa jovem chorou, porque aprendeu a confiar em Deus. Mas chegou uma certa idade, ela ainda não havia casado, ela queria muito casar. Era uma jovem que, em virtude da ansiedade, pensou assim: agora vai ser comigo. Até aqui eu confiei, Deus não mandou, casou de uma maneira que desagradou a Deus. E chorando, ela estava dizendo: teria sido 1000 vezes melhor ter ficado solteira e esperado em Deus do que mal casada e sofrendo tanto como ela estava sofrendo. Por quê? Porque ela sabia que deveria confiar em Deus e esperar. Porque, irmãos, quando Deus não nos dá, é porque não chegou a hora. Eu não sei explicar por quê. Alguns mais cedos, outros mais tarde. Porque Deus atende e cura alguém e o outro não cura. Porque Deus abre uma porta para uma pessoa e não para outra. Nenhum de nós aqui tem a capacidade de explicar os mistérios da providência. E quando o tempo passa e a bênção não é alcançada, a tentação é desistir. Mas nós precisamos ensinar os nossos filhos a confiar, a descansar, a acreditar. Deus nos ama, Deus está cuidando. Se Deus não deu, é porque Ele está livrando. Aprender a confiar em Deus.
porque Israel muitas vezes confiou no Egito, confiou na Assíria, e todas as vezes que Israel confiou em outra nação para se socorrer e se livrar do perigo, ela só se deu mal. E todos nós, eu na minha experiência, os irmãos na vossa, com certeza vocês já tiveram o dissabor de perceber que, pelo fato de não terem confiado tanto quanto deveriam ter em Deus, se deram mal. Talvez muitos aqui poderiam se levantar e dizer, é verdade, isso também aconteceu comigo. Então, tudo que vai ser ensinado, contado, que não será encoberto, tudo que será ensinado, não é? É para que os nossos filhos coloquem sua confiança em Deus. Número 1. Número 2. E não se esqueçam das suas obras. Não se esqueçam, meus irmãos, o ser humano é por natureza um ser ingrato. A ingratidão é uma das evidências do pecado. E por mais que você faça por um filho, por um cônjuge com amor, sem segundos interesses, lá no fundo do nosso coração, nós temos uma expectativa da gratidão. E quando ela não brota, nós nos sentimos feridos e magoados profundamente com a ingratidão dos filhos, quando não reconhecem o que nós, pais, com amor, sem interesse, fizemos por eles. Ingratidão. E o que os nossos filhos precisarão? Eles precisarão não se esquecer das obras do Senhor. O Senhor Deus, através de Moisés, quando Israel ia entrar na terra prometida, disse, cuidado, para não te esqueceres do Senhor, teu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, preceitos e estatutos que hoje te ordeno. O Senhor diz ainda no verso 14, não é? E o teu coração se exalte e te esqueças do Senhor. Deus está dizendo, eu vou te abençoar muito, mas ao receber as bênçãos, não te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da escravidão. Ele diz, mas se de algum modo te esqueceres do Senhor, teu Deus, e seguires outros deuses e os cultuares, curvando-se diante deles, declaro hoje contra vós que certamente morrereis. O segundo propósito, o último derradeiro da educação cristã no lar, na igreja, é para que os nossos filhos aprendam a não se esquecer das obras do Senhor. Israel acabara de ver as pragas que Deus derramara sobre o Egito, fazendo um estrago no Egito, e nem sequer um único israelita foi atingido. Eles haviam acabado de passar em terra firme, porque Deus abriu o mar vermelho, e eles viram Faraó e seus exércitos serem tragados pelas águas. E na primeira crise, no primeiro problema que eles enfrentaram no deserto, eles murmuraram, porque eles se esqueceram das suas obras, daquilo que Deus fez. Então nós precisamos ensinar de tal maneira aos nossos filhos que eles, de fato, coloquem sua confiança em Deus e eles não se esqueçam do que Deus fez. O que Deus fez em Cristo, quando um filho seu disser, Deus não me ama porque está sofrendo, lembre-o de Jesus Cristo crucificado. Lembre-o do que significa a cruz de Cristo e Jesus Cristo crucificado. Não deixe ele esquecer o perdão, a vida eterna. Não deixe que ele barateie, não é? Que ele menospreze a graça, que ele se lembre das obras do Senhor. Em terceiro lugar, que eles guardassem seus mandamentos. Os mandamentos de Deus não foram dados para serem decorados, conhecidos, para ornamentar a vida moral. Tudo quanto Deus
deu o testemunho e a lei é para ser obedecido. Se você é um conhecedor da palavra, mas você não obedece à palavra, a única diferença entre você e o ímpio é que você conhece a palavra e ele não. Mas a sua prática é idêntica à da dele. Portanto, guardar seus mandamentos. Você pode defender tanta coisa, mas se você não obedece, e a bem-aventurança não está sobre ouvintes, leitores e estudiosos da palavra, mas sobre os que a obedecem. Em quarto lugar, o fim último de todo o ensino é: e que não fossem como seus pais. Como seus pais foram? Geração teimosa e rebelde, geração inconstante, geração cujo espírito não foi fiel para com Deus. Então, o propósito derradeiro do ensino é para que as futuras gerações, os nossos descendentes, não sejam como a geração teimosa e rebelde. A leitura do Antigo Testamento está farta de muitos exemplos da teimosia do povo de Deus. Os irmãos sabem o que é teimosia? Já viram alguém teimoso? Não tem criança só teimosa, tem adulto que está errando, está repetindo o mesmo erro, está novamente fazendo a mesma coisa, está teimando, está insistindo naquilo que já viu que não dá certo e que só traz consequências cruéis e nefastas para ele e para os outros. Mas é uma teimosia, é um orgulho em não querer admitir e o desejo de permanecer no erro. Você adverte, você exorta, mas o coração é teimoso. Ele insiste no erro. Rebelde, uma geração rebelde, que se rebela, que se levanta contra Deus. É triste ver cristãos defendendo o feminismo, defendendo valores, não é, contrários à palavra de Deus, movimentos, ideologias que estão destruindo, porque o que o mal quer é destruir a boa criação de Deus. E a boa criação de Deus está sendo destruída por ideologias que hoje viraram um tsunami, estão querendo varrer o Brasil, ideologia de gênero, homossexualismo, a legitimação de todas essas coisas que nós estamos vendo aí, a família sendo atacada, destruída, desvalorizada, a mulher sendo jogada contra o homem, contra a família, contra Deus. Irmãos, rebelião é isso, é se insurgir contra Deus. Geração inconstante, uma terceira característica, não há nada pior do que um marido inconstante. Nada desestabiliza mais um lar do que um homem inconstante. Ora ele quer ir para a igreja, ora ele não quer. Hoje ele traz a família para adorar a Deus, amanhã ele leva para o banho. Cada dia é uma coisa, é uma inconstância. Não há constância, não há perseverança, não há a manutenção de algo tendo em vista um fim. Um marido inconstante que não para emprego e que faz e que gera na família transtornos por conta do seu desemprego. A inconstância. Uma geração inconstante, cujo espírito não foi fiel. Uma geração cujo espírito foi infiel àquele que é fiel. Esses são os 4 propósitos de todo o ensino. Deus instituiu a lei, Deus estabeleceu o testemunho, ordenou que fosse ensinado para que fossem conhecidos, tendo em vista estes 4 propósitos. Coloquem a confiança em Deus, não se esqueçam das obras de Deus, guardem seus mandamentos e não sejam como seus pais. Geração teimosa, rebelde, inconstante e infiel. Assim, eu concluo, irmãos, a mensagem nestes primeiros 8 versos do Salmo 78, deixando claro: meu povo, escutai meu ensino.
Ele disse coisas tão importantes. Por isso ele começa apelando: meu povo, escute, ouça, preste atenção, incline os ouvidos às palavras da minha boca. Tenho algo importantíssimo a ensinar. Deus quer que o que você ouviu, o que você aprendeu, o que lhe foi contado, Deus quer que você reproduza isso com toda a fidelidade para os seus filhos, de modo que eles façam isso com seus netos, bisnetos e tataranetos. E se você ajoelhar e disser: Deus, não deixa a minha descendência se perder. Ore, chore, diga: Senhor, que meus filhos sejam teus, que os meus netos, livra-me de ver meus netos, não é, em caminhos tortuosos, crendo em blasfêmias, se levantando com heresia. Eu imagino que o pai de Nietzsche, aquele filósofo, ele era um pastor protestante. Se ele imaginasse o que o filho dele escreveu, só o livro Anticristo, ele ficaria muito triste. Talvez perguntasse onde foi que eu falhei. Mas os irmãos podem ler: Eli foi um profeta, um sacerdote, ele falhou, seus filhos não aprenderam nada, seus filhos foram corruptos. Então Deus levantou Samuel, e quando Samuel se aposentou, o povo disse: queremos um rei, porque os teus filhos não seguiram o teu exemplo. Samuel também, um homem de Deus, falhou. Quando lemos a Bíblia, descobrimos que Davi falhou, foi um grande homem de Deus, mas ele falhou com seus filhos. Irmãos, nós precisamos consertar esses erros. Não estou dizendo que nós seremos perfeitos, mas nós temos uma grande missão de ministrar. Seus filhos precisam amar a Deus, e eles precisam amar a Deus ao ver o seu amor pelo Senhor. Seus filhos precisam aprender a orar, vendo você de joelhos orando. Seus filhos precisam ter prazer em sentar e ler a Bíblia ao pegarem você, lendo a Bíblia, estudando a palavra. Seus filhos precisam ver a alegria com que você acorda domingo para ir para o culto. A alegria, você acorda com muito mais alegria do que se fosse para um banho. Você acorda vibrando: eu vou adorar o meu Deus. Alegria, entusiasmo, vibrante, que você, não é, exala toda a satisfação de ir adorar a Deus. Eles vão aprender com o seu testemunho e com o que ouvirão da palavra de Deus. Por isso, eu concluo dizendo que o lar é o lugar primário e primordial onde a palavra de Deus deve ser ensinada. Se você tem falhado porque você não tem conhecimento para contar, para ensinar, então, a partir de agora, faça um propósito. Eu tenho dito deste púlpito, apenas 3 capítulos da Bíblia, de segunda a sábado, e 5 no domingo. Só isso, você lê a Bíblia toda em um ano. Se você ler 6 capítulos diários da Bíblia, e 10 no domingo, você lê 2 vezes a Bíblia do ano. Não é muito para você ler a Bíblia toda em um ano, para você conhecer. E à medida que você ler, então no carro, no trânsito, não é? Ao invés de ficar ouvindo música ou no celular, falando com A, com B, vá conversando. Filho, filha, eu li isso hoje na palavra, e eu aprendi isso, isso e isso. Ou aplique aquilo que você aprendeu a uma situação específica. Use o tempo de estar juntos para conversar, ministrar. Não precisa ser uma aula formal em que você senta, não é? E você vai dar uma aula. O ensino é também informal. Acontece ensino, mesmo de modo informal, fora de uma sala de aula, dentro de um carro, no meio de um trânsito. Então, assumam, nós pais, assumamos a responsabilidade de ministrar, mas só será capaz de cumprir essa tarefa aquele que se dedicar a conhecer a palavra de Deus. Não falte à escola dominical, não falte aos cultos. Tudo quanto a igreja propuser, design feminino, não falte.
Venha aprender. Mas eu ainda não sou casado, ainda não tenho filha. Se Deus lhe der a graça, você terá. Então já comece a se preparar. Você não está na escola estudando para se formar, para você poder se sustentar e a sua família. Então se prepare, se qualifique para você poder ministrar para os seus filhos. Eu peço a você que nessa hora baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore, peça perdão se não tem sido um ministrador ou uma ministradora da palavra de Deus na sua casa. Se você desconhece, mas agora você pode dizer: Deus, eu assumo o compromisso, eu vou me debruçar sobre a tua palavra, porque eu quero ver a minha descendência te amar, te adorar e te servir.